Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira e última parte da aula sobre ideias para meta-análise. Aqui eu vou compartilhar com vocês o oitavo e nono métodos para desenvolver as suas próprias ideias de revisões sistemáticas e meta-análise. O oitavo método é a análise de subgrupos de interesse. Então vamos entender exatamente o que significa isso. Com um exemplo bem prático, olha lá. Vocês sabem que pacientes com insuficiência cardíaca podem ter fração de ejeção preservada ou fração de ejeção reduzida. Então tá aí, por exemplo, na esquerda, no vídeo que está tocando agora, uma ressonância cardíaca de um paciente com coração dilatado, fração de ejeção reduzida. Só que esses pacientes representam só 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca. Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca, na verdade, possuem uma fração de ejeção preservada, tá bem? Então, que seria o vídeo da direita aqui, tá bom? Então, a questão é aqui que com o desenvolvimento de uma nova classe de drogas, que é as glifosinas, inibidores de SGLT2. Essas drogas foram inicialmente desenvolvidas para o tratamento de diabetes, e aí observou-se também um benefício para o tratamento de insuficiência cardíaca. E aí começaram a sair estudos como esse na tela aí, o SOLOIST, WHF, Worsening Heart Failure, que foram testando essas drogas em pacientes com insuficiência cardíaca. E esses estudos, eles incluíram pacientes tanto com fração de ejeção reduzida, quanto fração de ejeção preservada. E há um grande interesse na população de pacientes com fração de ejeção preservada. Por quê? Porque a gente não tem aquele mesmo arsenal terapêutico que funciona nessa população, como a gente tem para a fração de ejeção reduzida. Então, beta-bloqueadores, IECA, bloqueador de receptor de aldosterona, o antagonista do mineralocorticoide, todas essas drogas, elas têm sido mostradas eficazes no tratamento de fração de ejeção reduzida, né? E algumas drogas seletas com algum benefício minúsculo em pacientes com fração de ejeção preservada. Até agora a gente não tinha, né, uma droga que mudasse de fato a história natural desses pacientes, que prevenisse mortalidade e tal, enfim. E aí, só que os estudos dessa nova droga, com o inibidor de SGLT2, eles começaram a incluir pacientes com fração de ejeção preservada. Então você pode ver aqui, por exemplo, nesse estudo que eu acabei de mostrar, no SOLOIST, que eles incluíram pacientes com fração de ejeção reduzida, abaixo de 50%, e pacientes com fração de ejeção preservada. Tá bem? Isso foi replicado, foi feito também por outros estudos. Está aqui, se eu não me engano, esse outro aqui é o DAPA-HF, que é o estudo da dapagliflozina, na mesma situação, né? E olha lá, eles também fizeram subgrupos, né? Eles incluíram pacientes com fração de ejeção reduzida, que é o HFrEF, é a linha de cima aqui, Heart Failure with Reduced Ejection Fraction, mas também fizeram em pacientes com HFpEF, Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, fração de ejeção preservada. E aí, como eu falei para vocês, olha, existe um interesse muito grande na população com fração de ejeção preservada. As drogas que funcionam para fração de ejeção reduzida não são benéficas necessariamente na fração de ejeção preservada. A gente não sabe o que faz com esses pacientes, além de dar Lasix, além de dar diurético, né? E aí, o que a gente fez então? A gente teve uma sacada de fazer uma meta-análise que incluía a análise do subgrupo de fração de ejeção preservada. Será se essa nova classe de drogas, os inibidores de SGLT2, não tem um tal benefício importante nessa população de fração de ejeção preservada? A gente fez uma meta-análise para descobrir isso aí. A gente incluiu esses estudos que eu mostrei para vocês, o SOLOIST e outros, mostrando que há sim um benefício. Esse desfecho aqui é o desfecho combinado de mortalidade cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca. E a gente mostrou que teve um benefício nessa população com fração de ejeção preservada. Então, isso aqui é só uma ideia que é um subgrupo dos outros estudos. Qual que são os outros estudos? Pacientes com insuficiência cardíaca. Mas aqui a ideia foi focada nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. É um subgrupo. E você pode fazer uma meta-análise focada em um subgrupo
nos mais diversos temas, desde que seja um subgrupo clinicamente relevante. Quer ver outro exemplo? Vocês sabem do debate aí sobre o tanto que a gente deve ser rigoroso ou não, mais ou menos rigoroso no tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Tem o estudo SPRINT, tem vários outros estudos que testaram, olha, a gente deve ser mais agressivo ou mais leniente, mais tolerante nas metas de pressão arterial sistólica, né? E aí várias pessoas já fizeram meta-análises, inclusive, focadas em subgrupos, né? Pega, por exemplo, pacientes mais idosos com hipertensão arterial. Será se essa mesma pergunta, né, do alvo da pressão sistólica, ela é diferente, né, tem uma resposta única em pacientes idosos? Outro subgrupo de interesse poderia ser, por exemplo, pacientes com doença renal crônica, né? Em pacientes com hipertensão e doença renal crônica, será se a gente deve ser mais agressivo ou mais leniente, mais tolerante com níveis de pressão arterial? Então você poderia explorar isso aí em várias e várias ideias diferentes. Você pega estudos que foram publicados em populações mais amplas, hipertensos, ou nesse caso aqui, insuficiência cardíaca, ou diabetes. Aí explora a mesma pergunta em um subgrupo, desde que esse subgrupo seja clinicamente relevante. Tá bom? Então, essa é uma ideia que funciona muito bem. No nosso caso específico, do inibidor de SGLT2, né, essa meta-análise nossa foi citada, essa aqui no JAMA, se eu não me engano, isso, foi citado no JAMA aqui, sobre o uso dessas drogas aí, dos inibidores de SGLT2, né? Então, mostrando mais uma vez sobre a relevância das revisões sistemáticas em meta-análise, tá bom? Por que é tão interessante essa análise de subgrupo? Não, essa é um dos melhores métodos que maximiza muito as suas chances de publicação depois. Ao longo do curso eu vou ensinar para vocês como você tornar a sua ideia, a sua publicação mais atraente para a revista, para maximizar a chance do paper ser aceito, e também como maximizar o interesse da literatura em geral no tema que você está apresentando. E uma dessas maneiras é justamente fazer análise de subgrupo, porque a meta-análise é muito forte em análise de subgrupos, né? Então está aí no slide várias vantagens da meta-análise, e uma delas é justamente fazer a análise de subgrupos. Por que isso? Vamos entender. Quando o estudo lá, o SOLOIST, o DAPA, esses estudos, eles incluíram lá 4.000 pacientes, suponhamos, cada um desses estudos. Só que nesses estudos, quantos tinham fração de ejeção preservada? Talvez tinha 1.000, talvez tinha 500, talvez tinha 1.200, mas é uma fração muito menor da população total do estudo, de tal forma que o poder estatístico para identificar uma diferença significativa nesse subgrupo de fração de ejeção preservada, por exemplo, é um poder estatístico muito menor. Quando você vem e faz uma meta-análise nesse subgrupo que é clinicamente relevante, pegando 100 pacientes aqui, 200 ali, 500 ali, e você vai juntando eles, você aumenta muito o poder estatístico naquele subgrupo de interesse. Então agora, de repente, o seu paper virou autoridade máxima sobre, nesse caso, o uso de inibidores de SGLT2 em pacientes com fração de ejeção preservada. Ou sobre o tratamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes idosos. Ou o tratamento de hipertensão arterial sistêmica em pacientes com doença renal crônica. Então, focar em um subgrupo, uma subpopulação dentro dos estudos maiores, ela te deixa mais nichado, deixa você mais específico, aumenta o poder estatístico para aquela pergunta naquela população de interesse e maximiza muito a relevância do seu paper, a chance de ser publicado, a chance de ser citado e assim por diante. Só que o subgrupo tem que ser relevante. O subgrupo tem que ser relevante. Você não pode pegar simplesmente assim, vou pegar um subgrupo aqui de pessoas altas, entendeu? Claro que eu estou brincando aqui, mas você não pode pegar um subgrupo qualquer que não tem relevância clínica nenhuma, só para fazer uma meta-análise, só para fazer uma meta-análise. Agora, olha que interessante, para você fazer uma meta-análise focada em um subgrupo de interesse, é claro que você precisa que esse subgrupo de interesse tenha sido incluído e reportado, dados os resultados nesse subgrupo de interesse nos estudos individuais.
Então não tinha como eu fazer uma meta-análise de inibidores de SLT2 em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada se os estudos originais não tivessem incluído pacientes com fração de ejeção preservadas e me dado os desfechos nessa população. Então o próprio fato que eles fizeram isso, que eles incluíram esses pacientes, que eles me deram resultados nesse subgrupo dos estudos individuais, é um grande sinal para mim que eu estou no caminho certo, que é uma ideia clinicamente relevante, tá bem? E a gente vai treinar isso aí ao longo do curso, então os subgrupos funcionam muito bem. E para finalizar aqui, o 9º método para você desenvolver suas próprias ideias de revisões sistemáticas e meta-análises são desfechos secundários. Outro método que é sensacional para ter ideias boas, para ser publicado e tal. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Para entender o que é um desfecho secundário, você tem que entender o que é desfecho primeiro. Então desfecho, né, como grande parte dos artigos que a gente vai ler vão ser em inglês, também são chamados de outcomes, de events, de endpoints nos estudos. E o que eles representam, né, o que são esses desfechos, esses outcomes? Ele é o parâmetro, ou são os parâmetros, as variáveis que são medidas como possível efeito de uma intervenção ou exposição. Então, se você está estudando o risco de câncer de pulmão em pacientes tabagistas, né? Um estudo lá de décadas e décadas atrás. Então, você está avaliando o possível efeito do tabagismo sobre um desfecho. Câncer de pulmão, desenvolver câncer de pulmão é o desfecho. Tá bem? Então, é uma variável, ou parâmetro, que é medido como possível efeito de uma intervenção ou exposição. Então, isso que é um desfecho. Agora, o que é um desfecho? Antes de explicar o outro conceito que eu ia falar, algumas características de desfechos. Os desfechos eles podem ser clínicos ou desfechos laboratoriais. De uma maneira geral, claro, os desfechos clínicos, né, os eventos que em inglês utiliza-se hard endpoints, né, quando é um desfecho muito forte, mortalidade é um desfecho muito forte, infarto recorrente é um desfecho forte, AVC é um desfecho forte. Então, esse é um desfecho clinicamente muito relevante. Os americanos, a literatura em inglês chama isso de hard endpoints. Seriam desfechos duros, né? Agora, os desfechos eles podem ser clínicos, mas não tão importantes. Por exemplo, revascularização coronária não é um desfecho tão importante quanto mortalidade. Então, mortalidade cardiovascular é um desfecho, sim, de forma na hierarquia de desfechos, é um desfecho muito mais relevante. Mortalidade é um desfecho maior, é o desfecho máximo que existe. Qualquer droga, qualquer intervenção que diminui mortalidade é um blockbuster, né? É uma reviravolta, digamos assim. Então é sempre muito desejável isso, mas nem tudo que a gente faz vai diminuir mortalidade, melhorar a qualidade de vida é muito bom, diminuir hospitalizações recorrentes é muito bom, diminuir sangramento é muito bom. Então são todos desfechos clínicos. Agora os desfechos também podem ser laboratoriais. E aí os desfechos laboratoriais são ainda menos relevantes que os desfechos clínicos fracos. Então você tem desfechos clínicos muito fortes, mortalidade, AVC, por exemplo, que são que a nomenclatura é hard endpoint. E aí abaixo disso você tem desfechos clínicos que não são tão relevantes, mas são importantes porque são clínicos. E abaixo disso você vai ter os desfechos laboratoriais, né? Então, por exemplo, se você está testando uma droga para insuficiência cardíaca, como eu coloquei no slide, e aí um dos seus desfechos é medir o proBNP, para ver se a droga diminui o proBNP, que é um marcador aí de descompensação de insuficiência cardíaca. Aí se a droga diminui o proBNP, é um efeito positivo, mas não deixa de ser só um efeito laboratorial. Então os desfechos podem ser clínicos ou laboratoriais. Os desfechos podem ser categóricos ou contínuos. Isso vai ser muito relevante lá na nossa aula de estatística mais para frente. Então, o desfecho pode ser categórico e geralmente é binário, como, por exemplo, mortalidade. Mortalidade é um desfecho binário, o paciente está vivo ou não está mais. Tá certo? Então, esse é um desfecho categórico, especificamente um desfecho binário. Ter um AVC, ter um infarto, tudo isso são desfechos binários. Tá? Nesses desfechos, por exemplo, como infarto, você pode até modificar a definição. O que é exatamente um infarto, o que não é.
tá certo? Mas, no final das contas, não deixa de ser binário. Não deixa de ser binário. Ou o paciente tem um infarto ou não tem. Agora, os desfechos podem ser contínuos também, né? Por exemplo, uma droga para perda de peso, né? Quantos quilos o paciente perdeu é um desfecho contínuo. Se você está testando diurético para insuficiência cardíaca, né? A diurese, litros de urina em 24 horas, é um desfecho contínuo. Então, os desfechos podem ser binários, ou categóricos binários ou contínuos. Tá bem? Então, vamos entender agora o que é exatamente essa ideia de desfecho secundário, já que a gente entendeu que são desfechos. Então, olha o exemplo aqui, olha. O estudo DAPA-HF. Dapagliflozina, lembra que eu falei para vocês dessa nova classe de drogas, os inibidores de receptor de SGLT2, os inibidores de SGLT2 para uso em insuficiência cardíaca. Aí vamos supor que você está planejando o DAPA-HF, que é o estudo de dapagliflozina em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Aí no DAPA-HF, o que você vai fazer aqui é planejar o estudo. E aí você vai planejar o DAPA e eu quero te perguntar como que você decide quantos pacientes você vai incluir. Você está planejando o estudo, né? Você precisa incluir 1.000 pacientes, você precisa incluir 2.000 pacientes, 3, 5, 10 mil, quantos pacientes? Então, essa questão de cálculo da amostra, né, é muito importante, porque você não vai pegar todos os pacientes do mundo com insuficiência cardíaca, claro que não. Você vai pegar uma amostra, mas qual que é o tamanho dessa amostra? Ela precisa ter quantos pacientes? E eu expliquei exatamente como que faz esse cálculo lá no Cardio Club 53. Está disponível para você no portal do aluno. Se você ainda não assistiu, eu quero que você assista o Cardio Club 53, onde eu expliquei como ler um artigo científico e lá eu expliquei a questão do cálculo de amostra. Então vamos recapitular isso aqui bem rápido, lá está explicado em mais detalhes. O cálculo da amostra ele é feito a partir de vários parâmetros, especificamente o poder estatístico desejável, o nível de significância estatística, que é a probabilidade de erro tipo 1, está explicado lá, hein, no Cardio Club 53. A expectativa do efeito da droga, mas tudo isso voltado para um desfecho específico. E esse desfecho específico que guia o cálculo da amostra é o que a gente chama de desfecho primário. Então, quando o DAPA-HF escolhe a população, eles estão pensando em um desfecho específico, que a gente chama de desfecho primário. Vamos ver lá os métodos do DAPA-HF. A gente calculou que a gente precisa de 844 eventos. É isso que motiva o cálculo de amostra. É isso que dirige o cálculo de amostra. É o número de eventos que você precisa para mostrar uma diferença estatística entre os dois grupos. Nesse caso, eles falaram, a gente precisa de 844 desfechos, 844 eventos. Mas quais eventos especificamente? Eventos do desfecho primário, tá bem? Que nesse caso aqui, se eu não me engano, foi um desfecho combinado de mortalidade, internação por insuficiência cardíaca, tá certo? Que é um desfecho característico aí em em estudos de insuficiência cardíaca, tá joia? Então eu não lembro exatamente qual que era o desfecho primário, se eu não me engano era esse desfecho combinado, mas foi feito o cálculo de amostra para o desfecho combinado. Tá joia? Agora vamos lá. Repare como eles chegaram nesse número. Eles utilizaram o poder estatístico de 90%, eles estimaram o efeito da droga com hazard ratio de 0,8, né? Usaram um alfa, que é a probabilidade de erro tipo 1 de 0,05. E se eu estou falando grego aqui, não se preocupe. Você não precisa focar nesses outros pontos aqui que eu falei. Isso aqui está no slide para você saber que envolve outros parâmetros. Mas o que eu quero mostrar é que todo o cálculo de amostra é feito baseado em um desfecho primário. No desfecho principal que eles escolheram para definir aquele estudo. Todo o cálculo de amostra é feito para o desfecho primário. Considerando todos esses parâmetros, eles falaram que eles precisavam de 4.500 pacientes. Então, o cálculo de amostra é todo direcionado para o desfecho primário, pessoal. Olha lá, está aqui o desfecho primário desse estudo. Eu falei que não lembrava exatamente, mas eu acertei.
é um combinado de mortalidade cardiovascular, hospitalização por insuficiência cardíaca, tá bem? Ou visita urgente para insuficiência cardíaca. Agora, o que significa um desfecho secundário? Um desfecho secundário, de forma bem simples, é todo desfecho que não é primário. Todo desfecho que não é primário é um desfecho secundário. E por que esses desfechos secundários são tão importantes? Porque o estudo da HF e outros estudos semelhantes, eles não têm poder estatístico para focar no desfecho secundário. Todo o cálculo de amostra foi feito para o desfecho primário. Então, qualquer outro desfecho que é secundário, não foi feito um cálculo de amostra para ele. Então, significa que quando você tem esse desfecho como negativo, o desfecho secundário, será se foi negativo porque não teve diferença mesmo naquele desfecho? Ou será se a amostra foi insuficiente para aquele desfecho secundário? Porque não teve cálculo de amostra para aquele desfecho secundário, porque ele é secundário. Todo o cálculo de amostra é feito para o desfecho primário. Então, o que significa, pessoal? Que a gente pode explorar esses desfechos secundários da mesma forma como a gente fez subgrupos. Lembra que a gente fez os subgrupos? Olha, cada estudo de inibidor de SGLT2 em insuficiência cardíaca tem uma subpopulação, tem uma fração de pacientes com fração de ejeção preservada. Opa, vamos juntar todas essas frações de pacientes com fração de ejeção preservada e fazer uma meta-análise, combinando todo mundo. Então a gente pode aplicar o mesmo princípio agora pensando nos desfechos secundários. Olha que beleza aqui, olha. Essa meta-análise aqui foi feita pelo meu amigo Gilson, tá certo? Que é um residente de eletrofisiologia no Massachusetts General Hospital. Foi colega comigo, residente lá na Universidade de Miami. Depois fez cardiologia, fez residência de eletrofisiologia no Massachusetts General, um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard também. E ele é eletrofisiologista, ele gosta de arritmia, gosta de ablação, gosta de fazer procedimentos invasivos eletrofisiológicos. E olha o que é a sacada que ele teve. Os estudos de inibidores de SGLT2, eles focam em insuficiência cardíaca, eles focam em hospitalização por insuficiência cardíaca, focam em mortalidade cardiovascular, desfechos próprios de insuficiência cardíaca. Mas ele não estava interessado tanto nesse desfecho. O cara é ritmologista, ele é eletrofisiologista. Então, a sacada que ele teve foi fazer uma meta-análise para um desfecho secundário dos outros estudos. Ele fez uma meta-análise, pessoal, focado em taquiarritmias ventriculares e atriais, em arritmias. Então, olha que inteligente. No estudo da APHF, a incidência de taquicardia ventricular, ela é rara. Ela aconteceu, não sei o número exato, mas aconteceu em 5, em 10 pacientes. É um número muito menor do que os desfechos de insuficiência cardíaca. Então, se não teve diferença entre os dois grupos, dapagliflozina e placebo, para diminuir ou aumentar a incidência de ataque ventricular, pode ser porque é um desfecho secundário. Não teve um número de pacientes suficientes para mostrar aquela significância estatística. Mas quando você combina 34 estudos, cada um deles tendo taquicardia ventricular como desfecho secundário, agora você aumentou a amostra para detectar aquele desfecho secundário, taquicardia ventricular, fibrilação atrial, se aumentou muito essa população. Agora não é mais um desfecho que é muito raro na sua população, porque você tem, ele pode até ser raro, mas você tem um número alto de eventos. Você combinou 5 desse estudo, 10 desse outro, 15 desse outro estudo, e aí você vai tendo muito desfecho. E aí acaba que você tem uma meta-análise muito forte para esse desfecho, que ele era um desfecho secundário nos estudos originais. Então é um método brilhante. Está todo mundo pensando em inibidor de SGLT2 para insuficiência cardíaca, para mortalidade cardiovascular, para hospitalização por insuficiência cardíaca. E o Gilson foi lá e pensou em arritmia como um desfecho importante para a meta-análise dele. Então, os desfechos secundários dos estudos originais são uma fonte muito importante para você ter suas ideias de meta-análise. Vamos resumir essa aula? Os 9 métodos para ter ideias de meta-análise? Beira do leito, né? Suas dúvidas clínicas, cirúrgicas, né? Em qualquer ambiente, seja na enfermaria, no ambulatório, na UTI, no pronto-socorro, qualquer lugar.
Qualquer dúvida na parte assistencial pode ser uma pesquisa, pode ser uma publicação. Relacionado a isso, pergunte aos seus professores, orientadores, dúvidas que eles têm na prática deles ou delas. Estudos randomizados e relacionado a isso também, tudo que é atualidade na sua especialidade. O What's New, né? Vai lá no What's New do Up to Date, What's New de outros canais de notícias. Aulas, né? Congressos, tudo é uma fonte para ideias de revisão sistemática e meta-análise quando você conhece o método, que vocês vão aprender em detalhes. Análise de subgrupos e análise de desfechos secundários e diretrizes são aí os métodos mais assim refinados, digamos assim, os métodos mais avançados para você pensar nessas ideias de meta-análise. São métodos muito bons. Quando olhar na diretriz, olha as recomendações fracas nas diretrizes, as recomendações médias nas diretrizes. Olhe também a análise de subgrupos de interesse e também desfechos secundários como fontes para ideias de revisão sistemática e meta-análise. Pessoal, a gente está fechando essa nossa primeira aula do curso Intensivo de Metas. Quero deixar esses avisos importantes para vocês. Rapidinho, hein? Entra no portal do aluno e veja tudo o que está lá se você ainda não está familiar com o portal do aluno. Entre no mural de avisos, que é o nosso grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, não tem aquela questão de spam lá. Só eu e minha equipe mandamos informações importantes. Está aqui o exercício, quando que é a data da monitoria. Então você precisa se ligar no mural de avisos e ficar de olho lá. Tem o formulário de feedback no portal do aluno, tudo que você está gostando, o que você não está gostando. Se tem qualquer crítica, qualquer sugestão para melhora, por favor, compartilhe com a gente. Compartilhe o que é positivo, a sua experiência ao longo de todo o curso, né? Marca no Instagram, avisa o pessoal do internato, dos seus grupos da faculdade. Compartilhe o intensivo de metas com todos eles. Como eu avisei para você já, quanto mais o seu círculo imediato conhece esse método, muito melhor é para você. Você se beneficia muito disso aí. Tá joia? Então isso aqui é muito importante. E aí a gente tem a nossa comunidade, né? Onde vocês podem postar dúvidas, trocar ideia com os colegas. A gente já passou instruções para vocês de como acessar. Então entra lá na nossa comunidade, né? No momento que eu estou fazendo essa gravação aqui, ela está sendo no LinkedIn, né? Se a gente mudar isso aí em edições futuras, aí a gente vai colocar um aviso para vocês também lá no mural de avisos, né? Onde que é a nossa comunidade, onde vocês podem trocar experiências entre si. Tá joia, pessoal? Não esqueça de vir na aula prática. Agora o que você vai fazer você vai partir para a aula prática agora. Você precisa desenvolver as suas próprias ideias, faça os exercícios que eu passei para vocês, se prepare para chegar junto comigo na aula prática ao vivo e a gente pôr isso aqui, implementar isso aqui hands-on, de verdade, de fato, tá bem? Muito obrigado pela sua atenção, por sua participação aqui nessa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Deixe um feedback para mim lá no Instagram mesmo, vai lá e fala, Anderson, acabei agora a aula 1 do curso, gostei muito, já estou com algumas ideias aqui. Enfim, me dá um feedback do que você achou da aula, que é muito importante para mim ter esse retorno de vocês. Um abração e a gente se vê na aula prática de ideias de meta-análise. Tchau, tchau, pessoal.